Gente, sejam mais que bem-vindos aí a mais um Syncamp semanal do Círculo Originário do RE, Recursos Regenerativos, o primeiro protocolo cultural Web3 generativo que se tem notícia no Brasil, quiçá no planeta. Estamos aí com o meu querido amigo Pablo, diretamente, não sei se da Bahia. Você está na Bahia? Da Ainda, Bahia, Pablo? da Está Bahia. na Bahia, está na Bahia, está na Bahia. É porque você fica entre a cidade e o campo, então às vezes me É. confundo. Isso pode estar. Então, estamos aí. Hoje, a princípio, nós estamos começando, né? Abrindo os trabalhos aqui desse SINCAP do ciclo originário, pareando, eu e eles, dando uma pareada. Evidentemente que a gente vai continuar fazendo como se faz, vamos dar uma olhada no horizonte de coisas que tem para conversar. E, evidentemente, que eu vou só compartilhar aquilo que eu sei, né? Muitas vezes, Pablo, eu listo as coisas ali, há muito na vibe das pessoas que já estão mais ligadas diretamente, entendeu? Tipo assim, eu tenho um conhecimento, obviamente, que eu estou aí, você sabe, eu estou jogando nas 11, literalmente, então eu fico sabendo mais ou menos, né, o vapor da parada, a essência, né, mas não estou ali mergulhado profundamente, entendeu? Então eu listo às vezes coisas ali que eu acabo, sabe, só passando, só fazendo uma navegação, entendeu? Sobrevoo por cima, porque eu não estou ali mergulhado verticalmente na parada, né? Mas tá beleza, a gente, nessa dinâmica cicloordinária que a gente tem uma pessoa ou duas, são sempre riquíssimas também, né? Porque é uma oportunidade para pessoas como você, né, que está deixando de ser interagente, passando a ser co-criador, enfim, tirar uma série de dúvidas, né? É, esclarecimentos ou até mesmo, né, agregar coisas que são importantes, enfim. Afinal de contas, isso aqui é ligado ao ciclo originário, né? Então, e é isso. Então vamos nessa. Vamos começar pelo nosso check-in, seguido de um update regenerativo, né? Começando por mim, depois eu passo para você, Pablo. Então, cara, estou chegando ainda oscilando entre, que não é comum para mim, tá? Oscilando entre 220 e 440, porque existe uma série de dinâmicas, né, que já vem convergindo, certo? Uma série de pororocazinhas que já vem convergindo e que, para que elas continuem convergindo numa razão de velocidade minimamente interessante, que vai bater, sabe, com o final do ano, entende o que eu estou falando, né? Porque as pessoas se regulam muito com essa história, né? Entrou novembro, você já começa em dinâmica de final de ano, para se preparar para Natal, passar de ano, enfim, férias, aquela coisa toda, que eu estou dizendo que é o meu caso, tá? É nem o seu, mas de uma forma geral das sociedades, elas ainda se regulam dessa forma, né? Então, é meio que impossível você não, não esquecer que isso existe, porque não existe de fato, né? Então, as pessoas entram no fluxo, tipo, vamos resolver tudo que tem que resolver, né? Para deixar tudo, já que precisa deixar engatilhado para o final, para o apagar das luzes do ano, né? E o início do próximo. Então o que eu estou fazendo é isso. Eu ciente disso, eu estou olhando tudo que está acontecendo e que você sabe muitas das coisas que estão acontecendo e estou procurando facilitar ao máximo, né? Adubar ao máximo o terreno, sabe? Para que a gente consiga, sabe, esses fluxos de convergência eles continuem existindo para a gente poder dar vida nas coisas que a gente precisa dar antes do ano finalizar, então, antes da gente apagar a luz de 2024. Então, nesse sentido, eu estou entre esses 220 e 440, que não é muito habitual meu, mas estou bem. Tá, estou bem. Em termos de update regenerativo, esse final de semana eu tive, a convite da minha namorada, eu estive dançando forró. Vamos dançar o forró de pife, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Muito legal, muito gostoso, né? É sempre uma sensação boa, sempre, sabe, regenera o corpo e a alma, né? E, obviamente, né, também regenera a nossa própria
amorosa relação, né? Então, foi muito legal. Ontem também acabei tendo também indo também ontem eu fiquei mais sentado do que dançando, né? Quem dançou mais foi ela. Quem dançou de fato foi ela. Ontem também teve um evento musical, coisa e tal, que é ligado às tradições, né? Lá do Belém do Pará, do norte, né? Da comida que vem do Belém do Pará. Então, foi muito gostoso também. Enfim, então eu tive um final de semana bem regenerativo, vamos botar assim, né? Estou me sentindo realmente bem, né? E cheio de energia para a gente poder fazer fluir o máximo que a gente conseguir, né? Nessa semana aí. Dito isso, passo para você, Paulo, fazer seu check-in e seu update regenerativo, querido. Vai lá. Hoje chego bem, não fiz nada de muito regenerativo não, só fui no centro espírita fazer uma caridadezinha. E é isso. Começa a semana com chuva por aqui, a semente da água florestal chegou. E é isso, vamos nessa. Opa, isso é uma boa notícia. Né? Então vamos lá, vamos nessa. É, Vamos aqui compartilhar a telinha, a gente dá uma olhadinha no que nós vamos planar, né? No que nós vamos sobrevoar, no que nós vamos conversar, tá? E aqui já o update gerativo nós já fomos, né? Então vamos lá. Abriu aí? Abriu, né? Tá abrindo. Eu tô vendo que tá abrindo ainda, é verdade. Para mim já abriu aqui, mas para você ainda tá abrindo ainda. Acho que foi, né? Foi, Vim. Tá Foi, né, no Paulo? Telegram. Show. Então vamos lá. Nós já fizemos o check-in, update de ativos, né? Agora vamos falar um pouquinho, como eu falei, nesse caso aqui, vamos falar um pouquinho da interface do Rerê, né, com a Greenpeal Brasil. Para quem não sabe, a Greenpeal Brasil é o projeto, né, que faz a interface ecossistêmica do Rerê, né, com essa camada de internet chamada Web3 DeFi, né, de financiamento gerativo. Vamos falar aí um pouquinho do que eu estou sabendo, desdobramentos aí do GG22, né? Opa, tá pipocando, né? Abriu aí. Desdobramentos do G22 e a rede de viabilização, perdão, desculpa, e a implementação da Grow Eco Gardens, né? Evidentemente que se Cauê e Atos tivessem aqui, eles poderiam falar muito melhor sobre isso, porque eles estão literalmente mergulhados nisso, né? Mas eu tenho condições de fazer algum registro en passant, assim, um registro, um sobrevoo mesmo, né? Nesse sentido. Cara, tá pipocando direto para mim aqui, não sei se tá para você. Tá, aqui também. Eu vou te compartilhar a tela porque tá difícil aqui. Aquela coisa, a qualidade da internet não tá grande coisa hoje aqui. Bem, beleza. Cara, desdobramentos de G22, eu acho que tem muito a ver com o fato de que tanto o Atos quanto o Diogo Jorge, quanto o Cauê, eles estão aí fazendo parte, né, da primeira leva de, dos cidadãos regenerativos, né, que é uma proposta que nasceu na dinâmica de rede de coordenação entre a Celo, que é uma camada 2 do Ethereum, junto com a ReFi DAO, né, e a Greenpeal Network, né, a rede Greenpeal. Isso, obviamente,
para os três, né? Vão ter consequências muito positivas aí, quer dizer, eles vão começar a fazer parte de tomadas de decisões que não vão dizer respeito a só seus próprios projetos, né? No caso do Atos e do Cauê, a Greenpeace Brasil, o Green Goods, né? E no caso do Diogo Jorge, a Água Florestal. Né? Então, eles vão começar a fazer parte de uma dinâmica, uma espécie de conselho, né? Não bem um conselho, mas uma dinâmica onde eles vão estar participando de tomadas de decisão, né? Ou chegando a participar de tomadas de decisão através de voto, coisas do gênero, para movimentos mais alargados de regeneração coordenativa, né? Ligado a essa criptoeconomia regenerativa, vamos dizer assim, da Web3 DeFi, correto? Então, isso é um desdobramento que ainda vai se materializar, entendeu, Pablo? É uma coisa que com o tempo vai se materializar. Eles, obviamente, vão estar acessando aí um volume de recursos, cada um deles, né? Tanto Cauê quanto Atos, né? Quanto Diogo Jorge. Não sei dizer quanto, porque eu não sei dizer qual é o matching, né, dessa rodada, dessa primeira leva de cidadãos, né, regenerativos, né, ligados a esse ecossistema que eu acabei de falar. Né? Mas deve ser um recursozinho bacaninha. Não vai ser nada pequeno, não vai ser nada expressivo, mas também não vai ser nada muito pequeno. Então deve ser um recurso bacana, que certamente vai chegar em boa hora, né, para os três, né, sem exceção. Então, eu acho que isso aí é um desdobramento que ainda a gente ainda vai ver. O outro desdobramento é ligado à própria Greenpeace Brasil, né, que já estava com recursos advindos da última rodada, né, do GG21, e que agora vai passar a ter um volume ainda mais expressivo de recursos, né? Fora que o recurso que acessou, que ele está blocado, né, literalmente, para fazer a rodada. Eu não sei se você lembra, Pablo, quando há um tempo atrás teve uma proposta da Octante, né, chamado Joke Race, né, para ver se você criava um meme, coisa e tal, e um meme Lembro. que as pessoas votariam com propostas, enfim. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, a Greenpeace acessou ou $500 ou $1.000 disso aí. Eu não estou lembrado qual foi o valor exatamente. Tá? Ou 500 ou 1.000. Eu sei que esse valor de 500 ou de 1.000, tá, ele vai ficar disponível para fazer essa rodada que a Greenpeace Brasil vai fazer com a Agroflorestal em dezembro agora, que vai contemplar você, vai contemplar o Braz, né, vai contemplar todo mundo que chegou na jornada agroflorestal, entendeu? Eu estava imaginando Entendi. que ia ser uma coisa que já ia usar o protocolo do Gitcoin, o ALA protocolo, mas segundo eu entendi direito, quem pode explicar isso melhor vai ser o próprio Cauê e o Atos, eles vão estar usando mais os incentivos da Gardens, né? Que é essa plataforma, né? Para onde você pode abrir um ecossistema com várias comunidades para poder fazer gestão de vários projetos, os projetos com as suas respectivas comunidades, usando um protocolo chamado em inglês, né, de conviction vote, né, de votação por convicção, né, de você poder saber para onde vão os recursos, né, disponíveis de cada projeto, né, para que atividades cada projeto quer jogar aquele, quer quer alocar aquele recurso, né, quer fazer a alocação daquele recurso. Então essa é uma experiência que eu entendi que o Cauê e o Atos estão achando significativo, né, para a Greenpeace Brasil, e estão fazendo isso a partir da perspectiva da GrowEco, tá? Ou seja, é a GrowEco, né, que é originalmente o empreendimento que o Cauê imaginou de querer realmente colocar no mundo, né? Quando ele chegou, para você ter uma noção, quando ele chegou no WTF 3 Pega Visão Campus, depois no Rerê, né? Ele chegou falando da Grow Ecosystems, né? Então, na realidade, o que está abrindo ali no Garden, não sei se você percebeu, é um ecossistema da GrowEco, onde a Greenpeace é um dos projetos que tem comunidade, né, que tem a sua comunidadezinha, e aí tem o laboratório Olum, né, do meu amigo Júlio, que também já está ali, e a ideia deles é popular
com vários projetos, né, com as suas respectivas comunidades ali. Eu acho que o convite nesse sentido vai para você também, entendeu, Paulo? De você Tá bom. trazer o projeto e abrir lá. Quer dizer, isso é o que eu estou vendo que está acontecendo em termos de exploração ali, correto? Também tem a proposta de também ter um facsímile, vamos botar assim, né? Não totalmente, mas um facsímile do círculo originário dentro desse ecossistema da GrowEco, mas não seria, a princípio, né, não seria o ciclo originário como um todo, tá? Porque o ciclo originário como um todo ele não lida só com Web3 DeFi, né? Ele lida com, enfim, várias camadas de internet, diferentes economias políticas, enfim, mas também é uma proposta, né, para a gente colocar em prática. E é isso. Eu acho que eu consegui aí te dar um panorama bem geralzão, tá, Pablo? Assim, um sobrevoo, né, dos desdobramentos do GG22, né, e para onde está arrumando, digamos assim, a Greenpeace Brasil no que tange de governança, gestão, ligado, né, através da GrowEco à plataforma Gardens. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Se você quiser fazer alguma apreciação, tirar alguma dúvida, dentro do que eu souber, eu posso te dar esse feedback para você. Tá? Senão a gente segue aqui na exploração do nosso horizonte aí, do Rapaz, ciclo originário de hoje. eu queria saber mais um pouquinho sobre o Grow Eco Garden. Então, isso aí você vai ter toda quarta-feira, de 5h30 às 7 horas, está tendo um sync-up da Greenpeace Brasil. Você sabe disso, né? Toda quarta-feira rola. Né? Ali é um espaço integralmente dedicado a tudo que a Greenpeace vem fazendo, obviamente. A princípio, a ideia seria a gente estar retomando o mapeamento, quer dizer, na verdade, dando vida ao mapeamento básico da Greenpeace Brasil na versão chapéu branco, white hat. Tá? Por quê? Porque lá entre o primeiro e o segundo ciclo da Greenpeace, da implementação da Greenpeace como projeto, da Greenpeace Brasil como projeto, este que vos falo aqui iniciou uma dinâmica de mapeamento relacional, tá, da Greenpeace a pedido do Cauê, se não me engano, acho que foi basicamente do Cauê, não foi nem do Atos, foi basicamente do Cauê. Tá? Eu falei, cara, essa dinâmica do mapeamento relacional ela é parte do mapeamento básico ou crítico, né? Ela não é o mapeamento básico. A gente começou a fazer isso, só que eu não conseguiu terminar. E agora a ideia agora no terceiro ciclo, né, seria justamente essa, a gente de fato transformar o que iniciou como mapeamento relacional para virar um mapeamento básico da própria Greenpeace. Mas até agora, dado o volume de coisas, o GG22, né, essa exploração com a plataforma Gardens, etc., a gente, enfim, ter chegado junto com o laboratório Olon, né, do Júlio, está trazendo o Júlio para dentro, essas coisas todas, a gente ainda não conseguimos ainda dar uma engatada, entendeu? Assim, a gente chegou a dar uma atualizada naquele mapeamento relacional, não sei se você chegou junto dentro desses 5 apps, mas a gente não conseguiu propriamente dar uma engatada ainda. Né? Vamos ver se essa quarta-feira agora a gente consegue dar uma engatada de fato, né? Na dinâmica do mapeamento básico. Mas o que eu estou falando para você? Porque, independente dessa dinâmica, continua o espaço para se falar, né? Dessa exploração, da implementação da Greenpeace Brasil como comunidade da GrowEco, né, da Grow Ecosystems, né, ali no Gardens, continua rolando. Ou seja, está no beabá ainda, está no seu início, entendeu? Continua rolando. Então, acho que a gente dá para tirar todas as dúvidas quarta-feira agora, mas o que eu posso te adiantar é isso. Ou seja, o Cauê entendeu, o Cauê e Atos entenderam e identificaram que seria interessante para governança, né? Para tomada de decisão descentralizada, usar o voto por convicção, né? Que a plataforma Gardens proporciona, né? Para que cada comunidade, cada projeto barra comunidade ali possa fazer a gestão dos seus recursos, né, dos recursos que recebem, e fazer essa gestão, sabe, Pablo? On-chain, que eu digo, registrado no blockchain, né? E é basicamente isso. Então,
o convite que, na realidade, o Cauê vem fazendo para você, a proximidade, o pareamento que ele já fez contigo, etc., é uma das, um dos, um dos objetivos, quer dizer, era justamente você está, digamos assim, inaugurando, né? Você está dando vida ao projeto que você deseja implementar, né? Nesse ecossistema da Grow Eco dentro da Garment, correto? No que diz respeito aí ao trabalho que eles estão fazendo. Legal? Agora, isso acontece de forma independente no primeiro momento, mas depois interdependente no segundo momento, né? Com a dinâmica do mapeamento básico chapéu branco, que eu já te falei, né? White Hat, que o seu projeto vai fazer parte agora da nova leva, que a gente vai finalizar agora, né? Para 2024, para 2025, certo? A única coisa que eu falei para você era para você segurar um pouquinho as pontas para entender se isso aconteceria diretamente com o ciclo originário, onde a gente faz os mapeamentos chapéu branco, né, white hat, ou se isso vai acontecer através da regeneradora. Lembra que eu te falei? Onde vão acontecer todos os mapeamentos básicos chapéu vermelho, red hat. Né? Por quê? Porque ali na regeneradora tem uma dinâmica chamada regeneração incentivada, né? Que a gente ainda vai ver se hoje, dos projetos ligados ao Node, né? Quem estaria interessado em startar essa dinâmica de geração incentivada, disponibilizando recursos, né? Na forma de cripto, para fazer o mapeamento básico de projetos que, digamos assim, de projetos nascentes ou projetos existentes, etc., né? Enfim, para ter para de repente ser uma dinâmica que já engrosse, né, o caldo, digamos assim, da regeneradora, né? Porque a geradora, como eu falei, você sabe, ela está novinha, né? A gente apenas lançou a pedra fundamental. Né? As coisas que estão começando a acontecer, estão ligadas à geradora, são coisas que ainda estão muito no seu início. Né? Então, foi por isso que eu falei, segura um pouquinho a onda para ver se a gente, de fato, já coloca como parte da nova leva, né, de mapeamentos básicos White Hat do ciclo originário, ou se o mapeamento do seu projeto vai acontecer através da regeneradora. Entendeu, Paulo? É isso, querido. Tá Não sei bom. se eu te respondi. Respondeu, entendi. Então, beleza, cara. Vamos continuar aqui. Tá? E aí, vamos falar. Acabei falando, né? Sem querer, querendo, eu acabei falando. O Cauê está dizendo aqui que teve um imprevisto hoje, não vai conseguir chegar. Tudo bem, não tem problema. Deixa eu curtir aqui. Tá? Deixa eu dar uma curtida aqui. Rapaz, a internet tá lentésima para mim aqui. Para você tá Aqui bom tá aí? bom. Tá. Beleza. Então agora vamos falar aí da interface do RE com a própria regeneradora, né? Nesse sentido, cara, uma das principais focos, né, digamos assim, vou estar usando essa palavra, os principais fluxos ou foco dessa semana vai ser a gente começar a rede viabilizar o último de conferência 404, né, que vai acontecer no dia 29 de novembro, no Arca Hub novamente. Né? E é ali que a gente vai dar o pontapé inicial daquela caravana brasileira, né? Da Clever Monkey Web3 IA. Né? Mas não só apenas, vai ser palco, né? para que todos os projetos ligados ao RE possam, mais uma vez, né, tomar contato com aquele ecossistema lá do Arca Hub, né? Aquele ecossistema lá de Web 2, startup Web 2, investidores, organizações do Arca Hub. Então, um dos focos principais da semana vai ser nessa quarta-feira agora, das 15h30 às 17h. Sabe, Pablo? A gente vai estar aí literalmente gerando e fazendo a ignição e a criação da piscininha, né? Como a gente fez no anterior, comum, que vai rede viabilizar esse último de conferência, né? E, evidentemente, que nós vamos falar um pouquinho do que nós vamos estar dando, do que nós vamos estar falando da rede geradora, né? Enfim, de como é que vai ser esse pontapé inicial, né, para a caravana brasileira,
né, da Clever Monkey Web3IA, enfim, tudo isso a gente vai estar conversando quarta-feira agora, 15h30, tá? Aí, continuando aí, vamos chegar na última questão aí. Antes de eu partir para a gente falar dos updates gerais, vou te perguntar, alguma dúvida com relação a isso? Ou seja, no que tange Não, tanto a interface do Rerê com a regeneradora, quanto o próprio desconferência, quanto o pontapé inicial dessa caravana, Pablo? Eu posso seguir aqui? pode seguir. Então, beleza, querido. Então, nesse sentido, tá, a gente tem aí o. Eu vou falar um pouquinho para você, talvez você não tenha tido a oportunidade para compreender, né, do que foi essa experiência, essa longa experiência. Falar um pouco do encerramento que aconteceu, né, na quinta-feira passada, tá, da edição pioneira, né, da única edição até o presente momento do What the Fuck 3 Pega Visão Camps, né? Depois, na sequência, eu vou falar um pouquinho de como estamos aí em termos de mapeamentos correntes, eu sei que você se interessa, né? E, por fim, da cocriação do novo framework do ciclo originário e finalizando com o Rerê Moonvilla, tá? Em suma, com relação ao What the Fuck 3 Pega Visão Camps, né? Essa exploração, sabe, ela começou no finalzinho de 2022, quase que junto com o Rerê, sabe? O Rerê é mais antigo, né? Ele vem mais do meio de ano, vamos dizer assim, né? Essa exploração vai mais para o final de ano. E a ideia dela era justamente trazer à tona toda uma perspectiva cibernética da internet, entendeu? Por quê? E quando você fala de perspectiva cibernética da internet, ela está muito confinada aos bancos acadêmicos, às universidades. Entendeu? E não falo nem aqui do Brasil. Aqui no Brasil, muito pouco se fala de cibernética. Eu falo lá de fora. Sabe? Falo dos Estados Unidos, falo do Canadá, falo da Europa, falo de outros lugares. Hong Kong, enfim, Japão. Né? Japão, então, é fortíssimo em cibernética. Onde a gente pouco se fala, ou nada se fala, né, de como a internet é uma extensão cibernética da nossa capacidade imaginativa, né, dos nossos corpos, da nossa mente. Né? E eu senti falta que não tem nada, tem muito pouco, quase nada no Brasil, quase ligado a isso. E nesse sentido, a Web3, como essa emergente camada cibernética, né, ela é um fenômeno cibernético. Ou seja, ela é naturalmente um fenômeno cibernético. E eu não vejo ninguém realmente falando sobre isso. Né? E eu falei, já que eu sempre tive ligado a essas explorações, aqui no Brasil e fora do Brasil, né, por que não iniciar, né, uma jornada livre-aprendizagem? Correto? Com essa cultura open source, né, software livre, hardware livre, etc., justamente para trazer à tona todo esse cabedal de experiência e conhecimentos que as pessoas não fazem a menor ideia que existe. Entendeu, Pablo? Essa que foi a ideia. Né? Inicialmente, começou com uma proposta de um talk semanal, né? Ligado a uma rede de startups Web 2. Olha que incrível, né? Um pessoal de uma DAO chamada Accelerator DAO, né? Que é uma DAO ligado à rede brasileira de startups Web 2, ou enfim, de Web 2, ou, né, essa rede, né, de startups. E eles queriam justamente trazer esses aspectos, essas outras camadas, né? Eles não estão falando dessa forma, tá? Dessas outras internets que estavam emergindo na forma de Web3. E aí eu concebi, junto com a pessoa que está à frente dessa dinâmica, essa proposta de fazer um toque semanal inicial, chamado What the Fuck 3, né? Ou seja, What the Fuck 3 que merda é essa de Web3? Que porra é essa, né? Deu muito certo, assim, para você ter uma noção. Cheguei a fazer 3, 4 talks, que chegou a ter 30, 40 pessoas, assim, muito curiosas, né? Para saber de Web3, enfim, nessa perspectiva fresca. E a ideia que se teve, quando chegou para o final de 2022, foi, por que a gente não faz uma dinâmica de camp, né? De um bootcamp, alguma coisa do gênero, né? Para explorar essa emergente internet, sob essa perspectiva, Vinícius, que você está trazendo, fresca das coisas. Eu falei, sabe de uma coisa? Por que não fazer, então, logo
né, um desprograma, né? Desprograma, eu chamei de Desprograma 404, que depois que foi a base para a gente pensar o Desconferência 404, na realidade. E eu falei assim, por que não, né? E aí eu concebi, né, na minha inocência, um desprograma de 5 meses, tá? Com 3 ciclos, para poder abordar ciberneticamente a emergência da Web3, correto? Chamado Pega a Visão Camps. E continuei naquele momento com os toques semanais do WTF 3 e lancei a proposta do Pega Visão Camps. A gente começou o Pega Visão Camps, Pablo, lá em 2022, finalzinho de 2022 para 2023, com 20 pessoas. 20 pessoas devidamente registradas, né, querendo fazer. Depois nós adentramos 2023 com mais gente, chegou mais 25 pessoas, né? E quando eu fui explicar exatamente qual era o horizonte de explorações, né, que a gente ia fazer, ia trazer a questão do paradigma da livre aprendizagem, correto? Do paradigma do P2P, do paradigma de redes, né? Tudo isso para lastrear uma visão cibernética, certo? Da emergência da Web3. Dessas 25 pessoas, umas 15 ficaram, né, porque as pessoas que chegaram inicialmente, elas estavam mais interessadas no mercado de cripto, entendeu? Propriamente do que explorar a emergência da Web3. E embora a gente, obviamente, né, ao longo dessa exploração, a gente explorou pra caramba o chamado mercado de cripto, né? Mas foi mais no terceiro ciclo, né, no último ciclo. E desde então, essas 15 pessoas, né, elas startaram comigo em 2023, literalmente, o Pega Visão Camps. Eu continuei no primeiro momento ainda fazendo os toques, né, as conversas semanais do WTF 3. Depois, quando a gente chegou no segundo ciclo, eu fundi, né, o WTF 3 com o Pega Visão Camps. Aí virou o WTF 3 Pega Visão Camps que estava rolando. Por quê? Porque eu estava as bombas cognitivas, né, do WTF 3, entendeu? Que eu estava fazendo, né, dos toques semanais do WTF 3, detonando bombas cognitivas, eu trouxe para dentro, né, da dinâmica de feedback loop, do game estigmático gerativo do Pega Visão Camps. Então, eu somei, né, a detonação de bombas cognitivas, né, com a dinâmica do game estigmático gerativo do Pega Visão Camps, né? Fazendo dinâmicas de feedback loop espiralado, vai por diante. Vai fazer Então, campanha, isso. certo? Oi? Pois não? Pablo? Não, tô Você falando falou? aqui. Falei aqui outra coisa, cara. Tá, beleza. Então vamos lá. Então o que aconteceu? Não sei se você está conseguindo acompanhar aqui. Se quiser, eu paro. Não, não. Não, eu tô conseguindo acompanhar. Tá. Então o que aconteceu? A gente foi ao longo do tempo tendo várias pessoas que chegavam, tomavam contato, ficavam um pouquinho, outros se aprofundavam, outros ficavam. No total, a gente acabou tendo aí 60 pessoas tomaram contato, né, ao longo. O que era para ser 5 meses virou 2 anos. E 60 pessoas tomaram contato. Teve uma média de 6, 7 pessoas por SINCAP, né, por encontro, fazendo exploração. E foram 3 ciclos, né? O primeiro ciclo dedicado a você desaprender para aprender a repreender ou depreender, né? As pessoas elas estão muito tomadas, né, pelo, pela formatação da ensinagem, da escolarização, acham que só aprendem coisas se estão num banco escolar ou fazendo um cursinho técnico ou coisa do gênero, né? Então, a gente precisa fazer um detox para você entender o quanto nós somos seres livre-aprendentes. Então, o primeiro ciclo foi destinado a gente fazer esse detox com a galera. No segundo ciclo, a gente falou dessas navegações por entre, né? Por entre eu e você, por entre você e os projetos, por entre contextos, por entre linguagens, para a geração de inteligência coletiva, que é trazendo os paradigmas P2P e redes, né, para a dinâmica. Foi riquíssimo o segundo ciclo, onde o Cauê tomou contato, por exemplo, você pode perguntar para ele. Né? Quando ele chegou, a Eli tomou contato, muitas pessoas, né, a Eli, o Alê, muitas pessoas chegaram no segundo ciclo. Né? E o terceiro ciclo foi a Web3 como nunca, ou seja, falando das origens cibernéticas, né? Da própria internet, das próprias camadas da Web 1, Web 2, Web 3, falando do imprint, né, do software livre, depois do hardware livre, falando do Linux, falando do Tor, enfim, falando
de como foi a cultura open source, né? Como é que ela foi fomentada aqui no Brasil dos anos 70 para 80, depois de 90 para 80 para 90. Como é que foi o lançamento aqui no Brasil, né? Da internet, do qual eu fiz parte de forma muito ativa, né? Fazendo inclusive parte de uma caravana que foi para mais de 40 cidades para falar de internet, cultura digital, essas coisas todas. Então, foi muito rico o terceiro e último ciclo, né? Não consegui fazer os camps que eu adoraria ter feito, né? Não consegui porque eu não sei por que cargas d'água, né? As pessoas não estavam conseguindo ficar mais síncronas do que síncronas para a gente poder estar marcando, para fazer os próprios encontros, né? Os próprios encontros das quintas-feiras. Imagina para fazer um camp de 6 horas, né? Um sábado. Então não estava conseguindo exatamente encontrar um meio de campo para conseguir marcar os 2 camps que gostaria de ter feito, acabei não fazendo. Mas, em compensação, eu fiz a detonação de várias bombas cognitivas sensacionais, né? Cyberpunk, enfim, tem várias. Então, todas registradas, tá? Todas registradas. Então passados essa quinta-feira passada, a gente finalmente finalizou, né? Esse ciclo de 2 anos com um cabedal gigante de conhecimentos, né? E eu comecei a falar para onde vai, né? Esqueci de falar aqui no terceiro ciclo, essa exploração, né, do Artefact 3 Pega Vision Campus, ela passa a virar uma interface ecossistêmica do RE. Eu achava que fosse ter as pessoas ligadas ao Artefact Automático presentes no RE e vice-versa. Isso até aconteceu, mas não aconteceu tanto como eu imaginava que fosse acontecer, né? Mas, de qualquer maneira, a proposta do Pega Visão Campus vai continuar, tá? Mas ele vai continuar ligado à regeneradora, eu acho que eu já falei sobre isso, né? Na forma de percursos, vivências, percursos de jornadas, com reportes específicos, né? Que eu vou fazer com as pessoas que chegaram nesses 2 anos, né? Nessa dinâmica, né? E possivelmente o Artefact 3 vai virar um podcast, entendeu? Eu ainda estou conversando com o Fabrício, né, do Node, para ver até que ponto a gente coloca de fato isso em prática lá para 2025. Tá? É possível que nesse último de conferência a gente já faça o lançamento do Artefact 3 como podcast. Mas isso ainda é uma coisa ainda que a gente ainda vai acertar, ainda vai conversar. Correto? Bem, é isso. Isso significa dizer que você vai ter a oportunidade de tomar contato com essa proposta, pá, a partir da regeneradora, quando a gente montar, né, as vivências, entendeu? As vivências, os percursos e as jornadas. Correto? É isso. Acho que eu consegui te atualizar um pouquinho aí. Não sei se deu para você compreender, né? Mas E seguindo aí, vamos falar um pouquinho agora dos mapeamentos básicos, né? Dos mapeamentos que estão acontecendo. Eles continuam aí acontecendo, o da Dreamland, né? E o da Ecoindústria Modular, né? Que são mapeamentos básicos White Hat que estão acontecendo, primordialmente às terças-feiras. Essa semana eu acho que vai ter uma outra data para a Ecoindústria Modular, eu vou ver com o Christian direitinho, mas a princípio, Poster às 19 horas, tá? De amanhã, terça-feira. Você tem aí a retomada essa semana, imagino, que deu uma paradinha, né, do remapeamento crítico da Keynote Studios, que é aquele game regenerativo, né? No caso deles, né, eles estão finalizando a segunda fase do mapeamento crítico, que é a coideação complexa, indo para a expansão abundante. Então, falta pouco para eles finalizar o mapeamento crítico da Keynote, né? E vai ser importante, porque finalizando, seja um mapeamento crítico básico, a gente faz a ignição e cocriação de uma piscina comum, né? Uma piscina comum. Então, isso vai ser importante para a dinâmica da caravana no que vem. Porque os projetos vão começar a si através das piscinas, né? Para a gente poder fazer contato com as cidades, né? Então, essa é uma coisa que está acontecendo aí. Então, a gente tem a valocracia com casta, né? Acontecendo toda quinta-feira, 11 horas ou meio-dia e 20, né? Tem a retomada do mapeamento crítico da água florestal que você se interessou, deu um hiatozinho aí por causa desse regime, né, de primavera, de plantar e colher, e o Diogo está ligado lá em Dias Fortes, né, ali no Morro da Redenção, mas a gente deve retomar essa semana, né? Tem da Rizomar, que acontece amanhã, terça-feira, 11 horas, é um mapeamento crítico também, que está evoluindo
pra caramba. A gente vai começar a fazer o onboarding da Rizomar via Greenpeace Brasil, né, com a Web3 DeFi, enfim, tá, isso aí já está pré-engatilhado. Eles também estão na fase na segunda fase, né, coidação complexa, indo para a expansão abundante, né, semelhante aonde se encontra a agroflorestal também, aqui norte, então isso é bem legal. O que mais aí? Deve-se retomar essa semana da Woman Bees, lá de Lima, do Peru, depois de um hiato de quase um mês, né, porque elas ficaram muito dedicadas aos eventos que elas tinham planejado de fazer. Então, a gente deve retomar o mapeamento básico delas. Deve-se retomar o mapeamento básico crítico da Doce Lembrança da Caldinha. Tá? Também vou estar vendo com ela uma data direitinho, porque ela também está na fase de coidação complexa, né, indo para a expansão abundante. Em suma, a minha ideia, sabe, Pablo, é conseguir finalizar toda essa leva de mapeamentos básicos e críticos que startaram essa dinâmica, né, de 2023 para cá, né, para dar espaço para uma leva nova. E o seu projeto vai fazer parte dessa leva nova. Entendeu? Então tem. O que mais aí que eu posso estar fazendo registro aí de cabeça que eu estou me lembrando? Acho que eu já falei de tudo. Já falei da Quinote, já falei da Água Cristal, já falei da Democracia, já falei da Dreamland, já falei da Ecoindústria, né, modular, da Rizomar, não é isso? Eu acho que eu já falei basicamente de todos. Tem também o mapeamento básico Red Hat, os primeiros, né, que estão inaugurando a regeneradora da Clever, tá? Acontecendo, e da Monkey Branch, né? Estão acontecendo. Então, em termos de mapeamentos, é o que nós temos aí, tá, querido? E como você sabe, eu vou divulgando os links direto ali no Telegram do Terrê. Tendo disponibilidade, interesse, é só chegar junto. Todos são bem-vindos, né? É completamente conhecimento aberto. Né? Open Knowledge é uma dinâmica de livre aprendizagem. Né? Então, isso com relação aos mapeamentos, né? Que mais que nós temos aí para falar? Sim, a cocriação do novo framework do ciclo ordinário. Então, atualmente, a exploração que está mais acontecendo é dar vida ao agente de IA do RE, nesse início, usando ainda uma assinatura ChatGPT que a Greenpeace disponibilizou como recurso empático para a piscina comum do ciclo ordinário. Está se usando, mas a ideia não é ficar nesse ChatGPT, tá? A ideia é, de fato, a gente partir para uma solução de inteligência artificial descentralizada, entendeu? Então, mas a gente está começando por aí. Ao mesmo tempo, o Christian, da Ecoindústria Modular, chegou disponibilizando os conhecimentos dele sobre o Wiki, né, formação de Wiki, para a gente também dar vida a uma Wiki, né, que vai começar com esse agente de IA. Está se fazendo o glossário do Rerê, não sei se você já viu isso por aí, né? Esse glossário está acontecendo, ele ainda está na sua infância, literalmente está muito embrionário ainda, tem muita coisa para mexer ali, muitas correções para fazer, mas ele está sendo nutrido, né, semanalmente. Né? E é isso. E se você de fato quiser se sentir chamado, né, para fazer parte dessa exploração, você sabe, né, toda quinta-feira, às 5 da tarde, faz o sync-up dessa exploração, correto? Isso é importante porque esse novo framework orgânico organizacional, né, do ciclo ordinário já vai começar com esse novo marco co-criativo que está nascendo com a regeneradora, né? Então, e com a caravana que a gente vai colocar ano que vem. Então, vem muito a calhar, né, esse novo framework orgânico organizacional do ciclo ordinário. Né? Vem muito a calhar materializar o mesmo, né, para ele conseguir dar conta das demandas, né, dos desafios das demandas que esse novo marco criativo da regeneradora e da caravana já estão proporcionando para o RERE como um todo, né, como protocolo. E, por fim, o RERE Moonvilla, o experimento está acontecendo, né, diz respeito à implementação da valocracia, né, numa comunidade da Moonbeam, que é um blockchain ligado a Polkadot. Né. Ainda está muito embrionário, as primeiras tarefas já foram feitas, etc., mas está ainda dando muito bugzinhos, que é normal, é uma dinâmica de código, né? Tem muita programação envolvida. Então, mas estamos lá presentes. Né? E como a gente está mapeando, né, a valocracia, a tendência é que o RE vai ter mais visibilidade para propor. A própria dinâmica do mapeamento básico já é uma forma, né, da valocracia, já é uma forma de enxergar de que forma o RE, os seus 8 paradigmas, podem conversar com a valocracia. Né?
E com certeza isso vai refletir, né, nessa experiência do Moon Villa que está acontecendo, correto? Então, é isso, cara. Eu nunca fui tão rápido para dar uma geral sobre o horizonte de coisas, né, que nós temos aí, estão acontecendo, não todas elas, mas uma parte substancial, né, e do que nós temos essa semana para lidar. Correto? Eu paro por aqui e aí fica à vontade para você fazer, tirar dúvidas, fazer uma apreciação sua, né, a gente poder já partir para os finalmente aqui. Ou então, velho, que massa que a galera agora já tá saindo um monte de coisa das conversas e já tá tomando materialização, né? E eu vou acompanhar aí, velho. Agora que eu tenho um tempo, eu dei um tempo da área, que eu tô fazendo um curso de segurança também. E é isso. Tamo aí conectado. É isso aí, Esses Pablo. dias, Acho que no seu caso, Pablo, se você me permite, né, comentar, no seu caso, querido, você está você está chegando de forma absolutamente interagente, de uma forma sensacional. Tá? Eu acho que hoje você tem uma boa ideia, não digo nem cheiro, né? Acho que hoje você tem uma boa ideia do que é, afinal de contas, o RE, né, como protocolo cultural e legislativo. Acho que eu posso estar enganado, mas acho que você já consegue ter uma boa ideia. Ah, o RE, tipo assim, você acabou entendendo que tipo assim, você tomou contato com o RE através da jornada da agroflorestal, certo? Então, o seu interesse primordial foi olhar para o projeto que você quer implementar e entender como é que você pode implementar ele, né, via Web3, né? No caso, o Web3 DeFi. isso. A jornada agroflorestal foi toda concentrada em cima disso, certo? Justamente para, botar isso entre aspas, né, qualificar todo mundo para começar a fazer parte dessa comunidade, né, aprendente, ligado à proposta da agroflorestal, né? Mas você acabou tomando contato com o RERE, porque a agroflorestal está intrinsecamente ligado à própria cocriação do RERE com o protocolo. Né? E eu acho que agora você consegue entender, né, o que o RERE está agregando a mais do que a agroflorestal está fazendo. E imagino, eu posso estar enganado, mas eu acho que hoje você consegue ter uma noção, né, do que o RERE com o protocolo cultural e legislativo agrega a mais do que a agroflorestal como projeto completamente inserido, né, dentro da Web3 DeFi, né, consegue proporcionar. Eu tô falando assim, mas eu tô meio que te cutucando com vara curta para você dar uma resposta. Entendeu? Então Se é é isso isso mesmo, mesmo. se você hoje tem uma noção melhor nesse sentido. Claro, exatamente, pô. Porque o Forestdal é uma coisa que abriu caminhos, né? Abriu as portas, mas o Rei já tinha um caminho já, né? Então foi Eu bom. tô, eu tô perguntando para você porque eu sei que você ainda está nessa fase mais interagente do que a co-criadora propriamente, né? Mas você daqui a Aham. pouco vai se sentir realmente chamado para co-criar de fato, né? Tipo assim, de certa forma ou muitas formas, sabe, Pablo, você já chegando nos mapeamentos básicos, você tem chegado, e você já dando feedback, você já está fazendo parte de uma dinâmica de cocriação, entendeu? Através dos mapeamentos básicos, né? Ou críticos, não sei se chegou algum crítico ainda. Acho que foi basicamente os básicos que chegou, né? Mas, em suma, é isso que eu estou querendo dizer, querido. Eu acho que com um pouquinho mais de tempo e abertura que você tem, a curiosidade que você tem, você vai conseguir se enxergar como co-criador. Você vai entender que existe uma oportunidade como co-criador de você fazer parte, por exemplo, você começar a energizar o ciclo ordinário. E, consequentemente, você por tabela, né, começar a ver quais são as demandas que estão existindo ali na regeneradora, que eu já elenquei todas elas, acho que você já viu, eu já conversando disso tudo, né? E verificar o quanto você, como pessoa, você pode se envolver com isso. Né? O quanto você pode estar acessando inúmeros recursos, não só para você, mas para o seu projeto, através dessa dinâmica, entendeu? Então, isso independentemente da dinâmica da gente estar marcando o mapeamento básico do projeto, entendeu? Então, isso eu queria registrar aqui. Tá? Então, é isso, cara.
Agradeço demais, Pablo, você ter chegado, ter pareado comigo, ter tido essa experiência, né, de fazer um ciclo originário pareado. Eles acontecem, tá? Não é sempre que acontece. Tendo duas pessoas, né, para fazer a dinâmica de ciclo originário. Espero que você tenha gostado aí. E vamos partir para a gente poder fazer o nosso check-out. Fica à vontade, querido. Ou então, saio bem, já com mais visões. E agora é só acompanhar, né? Seguir o fluxo. Entendi mais do AutoFac 3. E é isso, tamo aí. Bom demais. Valeu, querido. Vamos falando aí, tá? Lembrando que hoje nós temos às 20 horas o Sincap Geral, né, do Rerê. A gente hoje vai estar falando aí, basicamente, né? Não está colhendo quem vai estar. Fica à vontade para você convidar, tá, Paulo? Sempre fica à vontade para convidar. A gente vai estar acolhendo quem vai estar chegando, obviamente, mas nós vamos estar falando, obviamente, do evento de final de ano, né, dos Conferência 404, e do que isso implica na prática. Né? Eu vou estar falando com mais largueza e mais profundidade sobre isso, né? Hoje, no Cicap Geral do Herreiro, tá bom? No mais, fique bem, querido, e nos vemos a qualquer momento aí, trocando até ideia ali pelo ponto de contato do Herreiro no Telegram. Um abração, cara. Vamos nessa.